Olá, eu sou o Douglas, CTO da Opens, e quero te contar o porquê que você precisa ter os teus sistemas integrados para fazer uma boa experiência ao teu cliente. Quando um cliente liga ou entra em contato com uma empresa, normalmente as empresas, elas, por não ter essa capacidade de integração e não ter um caso de uso, ou seja, às vezes ela tem a capacidade de integração, mas não tem um caso de uso específico para fazer, ela cria um fluxo de atendimento, de jornada, que está buscando atender o máximo de casos possível de clientes. Então ela cria, por exemplo, um monte de opções que supostamente todos os clientes, de alguma maneira, vão cair em alguma dessas opções. Eu quero boleto, eu quero vendas, eu quero suporte. Aí você vai criando uma árvore de opções para esse cliente navegar. Porque a empresa não conseguiu entender quais são os benefícios que uma integração poderia fazer. Quando você for pensar numa API, para que eu vou me integrar e tal, você tem que pensar qual é o caso de uso. Embora os sistemas precisam ter essa capacidade de se integrar com outros, por natureza, né, para que você tenha essa flexibilidade, a questão é que antes de você sair fazendo qualquer integração, você tem que pensar para que você quer ela. Então, por exemplo, eu quero manter bases de dados sincronizadas entre os sistemas. Para quê? Qual que é o benefício? Qual que é o valor que ela vai entregar? Então, você tem que pensar, senão você vai ter só um esforço danado para que, entrega pouco valor, e daí, o que é pior, você manter a integração é difícil, porque os sistemas evoluem, né? Então, imagina, um sistema lá que eu me integrei, lá o CRM, daqui a pouquinho ele mudou a API dele lá, e daí essa API dele não é mais compatível com a minha, né? Eu tenho que refazer a integração, reavaliar, então tem uma dificuldade considerável de manter as integrações. Então você precisa pensar bem no caso de uso para entregar valor, para não ficar dando pirueta, senão os caras ficam inventando, a gente fica inventando um monte de pirueta que não... Então, em vez de fazer todo esse fluxo para criar toda essa cadeia de onde é que o cliente clica, o que ele escolhe, e pensar em tudo isso, existe um entendimento da jornada que o cliente segue dentro da tua empresa, que é, por exemplo, nós vendemos software como serviço. Então a gente tem alguns cenários, né? Eu tenho clientes que estão negociando com a equipe de vendas, que estão em propostas, navegando no nosso site. Eu tenho clientes que já são clientes nossos e podem ter questões financeiras. E esses mesmos clientes que podem ter questões, dúvidas financeiras, também podem ter problemas técnicos que eles estão enfrentando ou alguma dúvida que eles estão tratando com a equipe de Customer Success, por exemplo. E daí essas informações estão em 3 sistemas diferentes. Então, quando um cliente entra em contato com a gente segue uma lógica de prioridade, né? A primeira delas, por exemplo, é identificar se ele não está com algum problema financeiro, do tipo, venceu o boleto ontem e ele está ligando hoje, e ele não pagou o boleto. Então, existe uma grande chance de ele estar ligando para pedir uma atualização, por exemplo, de boleto. Então, o nosso sistema consegue identificar no nosso sistema financeiro quem é esse cliente e se ele está com esse boleto. Se essa for a realidade dele, antes de ele escutar, pressione 1 para isso, 2 para aquilo, todo o fluxo que qualquer empresa teria, nós damos essa opção do boleto para ele. Para a segunda via ou atualização de boleto, pressione 1 ou aguarde. E daí, se essa for a verdade, o cara vai pressionar 1. Se o cara não está devendo, não tem problema nenhum, ele não vai escutar essa mensagem, ele vai para o segundo estágio. Daí, qual que é o segundo estágio? Se ele tem algum ticket aberto, se ele está com algum problema sendo tratado pela equipe de suporte, aí a nossa plataforma vai no nosso sistema de helpdesk e vê, esse cliente está com algum ticket aberto na plataforma? Está. Então eu não preciso dar outras opções para ele. Existe uma grande chance de ele estar ligando por conta desse ticket. Aí eu vou dizer, identifiquei que você está com atendimento em andamento. Se for sobre isso, pressione 1 ou aguarde. Daí se ele pressionar 1 é porque é sobre isso. Daí nós vamos jogar diretamente para a pessoa que está atendendo ele lá, porque na integração das APIs, a gente conseguiu descobrir esse dado lá do cliente. E por fim, se não tiver ticket e tal, ele vai cair para o nosso sistema de vendas, né? Vamos ver, é um cliente que está com proposta em andamento no nosso CRM? Está. Então eu vou dar essa opção para ele, identifiquei que você está com uma proposta, uma oportunidade em andamento com o nosso time de vendas. Se você estiver ligando sobre isso, pressione 1 ou aguarde. Se ele pressionar 1, ele vai direto para a equipe de vendas para ser atendido. E só se nada disso for reconhecido, é que eu vou dar alguma opção para ele. Agora daí tu pensa, se eu tiver que dar uma opção para esse cliente que não tem problema de ticket aberto, não está com problema financeiro e não está com proposta aberta, quais são as opções que eu daria? Eu já eliminei todas as minhas opções, jura? Eu tenho que conectar ele com uma pessoa. Não adianta dar mais outras opções, é só isso que ele precisava. Então eu resolvi tudo isso nesse fluxo inteligente que a gente consegue criar. Então essa é uma das razões para você ter uma API, criar uma jornada, e tu vê, a eficiência que isso cria não é só o cliente ser bem atendido e ficar satisfeito e surpreendido, inclusive. Porque pensa, o cliente ligar e ser surpreendido com uma coisa que tu já sabe que ele quer.
Pô, é isso mesmo. E tem outro detalhe que é você conectar rapidamente com uma pessoa que pode resolver o problema dele, ou seja, se ele está com um propósito aberto, o que adianta eu deixar ele cair num outro vendedor ou cair numa equipe separada? Uma pessoa tem que transferir ele de volta, não é isso que ele quer. Eu estou gastando tempo do cliente e interno. Então eu crio eficiência nesse caso, tanto para a jornada do cliente que está ligando, quanto para a equipe interna que vai atender quem tem que atender e a pessoa certa vai falar com o cliente certo. Nesse exemplo que eu dei, nós tivemos que nos integrarmos com 3 sistemas. Então, na prática, são 4 sistemas envolvidos, que são a nossa plataforma e outros 3 sistemas, CRM, Helpdesk e gestão financeira. E como vocês viram, tem que pensar no caso de uso. Para quê? Como é que é o fluxo que vai fazer? Então, nesses casos, a gente já fez esse trabalho. Então, embora os 4 sistemas tenham APIs para se relacionar, você teria ainda que pensar em todas essas integrações, né? Como é que um sistema guarda esse dado, como é que ele guarda esse outro dado, e assim, cada um desses sistemas tem essa tradução de campos e dados que um leva para o outro. Então nós já fizemos esse trabalho com os principais helpdesks do mercado, com os principais CRMs, com o principal sistema financeiro, e a gente já tem esse formato, né? Que é o caso de uso, o modelo, para você simplesmente aplicar e botar na tua jornada, né? Então é o que facilita. Então, por isso que você tem que pensar bem na hora de aplicar as APIs, para você não se perder em todas essas alternativas, porque a gente tende a querer fazer um negócio super empolgante, tecnologicamente falando, inovador, mas que na prática não leva valor para o cliente, ninguém tem benefício com isso. Então, mas usando casos como esse nosso, já prontos, essa nossa experiência que a gente já tem de criar isso, fica mais fácil, porque daí você já sabe o que vai fazer, e daí você constrói sobre este modelo, né? Tu não sai do zero para pensar tudo que eu vou fazer. Você já tem uma referência, que é seguir esse roteirinho de identificação do cliente, e daí você consegue fazer pequenos ajustes, né? Nesse formato a partir daí.